Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar o que é um pastor e qual a função de um pastor. Embora muita gente sabe algumas coisas do que ele faz, mas não sabe o que é um pastor, né? Só só tem a imaginação de como ele é. Na Bíblia, um pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja exercendo liderança. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Os pastores merecem nosso respeito. É, Embora eu aqui não esteja puxando o saco para nenhum tipo de religião, né? Eu vou falar também sobre o padre, eu vou falar em outras religiões também. Lembrando, galera, que eu não sou pastor, eu só estou aqui como estudioso da Bíblia. E aí algumas coisas eu tô acrescentando aqui nesse canal para vocês que não conhecem algumas coisas, certo, galera? Deus distribuiu ou distribui diferentes dons para cada pessoa, né? Para edificar a igreja. Um desses dons é a capacidade para ser pastor. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm os dons de ensino e evangelização. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. Jesus é o nosso grande pastor, assim como um pastor de ovelha cuida delas. Jesus cuida de cada um de nós, nos guiando e protegendo. Jesus é o bom pastor. Ele nos ama tanto que deu a própria vida por nós. Toda a liderança precisa ser baseada no amor. Ser pastor é uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e outros líderes terão de prestar contas a Deus por ser seu serviço. O trabalho não é fácil e tem grandes desafios, por isso cada pastor precisa muito da graça de Deus, não só pastor, mas qualquer tipo de outros líderes religiosos também, né? O que é o que um pastor faz, né? O pastor pode ter várias funções, assim como o pastor de ovelha. O pastor pastoreia as ovelhas de Jesus. Na Bíblia, as funções de pastor, bispo e presbítero são mais ou menos os mesmos, né? Que significa pastor. Ele ensina outras pessoas a seguir a Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação ou de estudos bíblicos ou conversas pessoais. Assim, o trabalho de pastor e de professor muitas vezes se cruzam também. Quando a igreja precisa de liderança e orientação, o pastor tem essa responsabilidade, junto com quaisquer outros líderes de igreja. Liderar significa orientar e resolver questões mais problemáticas, promovendo a paz e união. O pastor tem autoridade espiritual sobre a igreja, cuida. Esse é o grande trabalho do pastor, que é cuidar da vida espiritual dos outros membros da igreja. O pastor dá aconselhamento e ajuda a resolver problemas na vida espiritual através da verdade da Bíblia. O pastor é como um médico, né, da saúde espiritual das pessoas. E quem é que pode ser um pastor? O primeiro requisito para ser um pastor é ter o chamado para ser pastor. Nem todos têm esse dom, mas aqueles que devem desenvolver o dom e usá-los para o bem da igreja. A Bíblia tem algumas recomendações sobre quem deve ser pastor ou líder na igreja. Não deve ser novo na fé, porque ainda tem muita coisa para aprender e pode se tornar orgulhoso, né? Precisa ser bom cristão. Sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio. Deve ter boa reputação, não ter fama de fazer coisas erradas. Deve amar a Bíblia, entendendo o que diz e se apegando à verdade. Se for pai de família e a formar como educar os filhos, mostrará se tem capacidade para liderar a igreja. Se alguém não consegue liderar bem os filhos, provavelmente não conseguirá
liderar bem uma igreja. Essas orientações ajudam a entender se alguém está pronto para assumir a responsabilidade de pastor e como devemos tratar os pastores. A Bíblia ensina que devemos tratar os pastores com todo respeito. O trabalho de pastor é muito importante para a igreja, mas não é fácil. Devemos fazer tudo para ajudar e encorajar os pastores, tornando seu trabalho mais proveitoso. Nenhum pastor é perfeito, mas ninguém é perfeito, né? Somente Jesus foi perfeito. Por isso, os pastores precisam da graça e perdão. Antes de criticarmos, devemos procurar entender a situação, assim podemos tentar resolver o problema com amor e respeito. Certo, galera? Espero que tenha dado para entender. É isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.